Olá, amigos. Meu nome é Eldomar Comers. Eu sou inspetor técnico da raça charolesa e coordenador do programa Carne Charolês Certificada. Eu vou, neste vídeo, tentar responder alguns questionamentos que me foram feitos em relação à raça, em relação às qualidades dela e no que ela produz. Eu vou falar um pouco do programa Carne Charolês Certificada, que iniciou efetivamente os abates no ano de 2015. Nós estamos instalados atualmente em Santa Catarina, no Frigorífico Verde. Temos mais algumas parcerias aí em andamento. Vamos provavelmente agora em 2021 fechar parceria com outras plantas frigoríficas, mas tenho para dizer assim que o ano de 2020 foi um ano muito bom para o programa. Nós evoluímos muito, tivemos um crescimento muito grande, tanto na quantidade de animais apresentados para o programa, quanto na certificação que foi feita. Então eu vou tentar responder alguns questionamentos que me foram feitos em relação à raça. E o primeiro seria as vantagens para o produtor utilizar a raça charolesa e se ela vai qualificar as carcaças. Primeiro, não temos dúvida disso, né? A raça charolesa é uma raça, além de ser muito boa, criada pura, mas ela é especialmente boa em cruzamento com qualquer raça, né? Seja britânica, seja continentais, seja zebuínas. Eu, como técnico da raça em si, que faça parte de registro, acompanho muitos rebanhos a nível de Brasil e tenho visto muitos trabalhos de cruzamento industrial, principalmente no Mato Grosso, cruzamento com zebuínos. Hoje o charolês muito usado como num tricross, nas meio sangue Nelore com alguma outra raça, e nessas F1 a utilização de charolês, os resultados são excepcionais. Mas a raça em si, ela tem uma qualidade também muito importante quando se fala em cruzamento, é a sua consistência genética. O charolês, ele imprime muitas qualidades dele, as qualidades de carcaça, qualidade de volume de carcaça, de peso, de ganho de peso. O charolês bem alimentado, de acordo, ele é imbatível em ganho de peso. Então, não temos de dúvida nenhuma de que o produtor pode utilizar a raça charolesa em qualquer condição, em qualquer ambiente. Não é à toa que ela está em todos os continentes do mundo. Todo o mundo utiliza a raça charolesa, seja em cruzamentos, seja em formar o sintético, seja em trabalhar com raças puras. Então é uma raça que está disseminada no mundo todo e por isso tem muitas qualidades. Se ela vai melhorar a carcaça, também não temos dúvida nenhuma que ela melhora a carcaça. E isso eu tenho acompanhado aqui no frigorífico, nos abates, na certificação que a gente faz, a qualidade e o volume que essas carcaças têm. Eu vou citar alguns dados logo aí, mas outro detalhe que o charolês evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? Nós basicamente no Brasil trabalhávamos com charolês europeu, de sua origem, França, o charolês da Inglaterra, enfim. Alguma coisa entrou da Argentina para cá, mas a origem desse charolês também era europeia. E o europeu tem um perfil um pouco diferente de consumo de carne, né? Ele exige uma carcaça mais magra, mais pesada, mais carne e menos gordura, menos acabamento, que não é o perfil do consumidor brasileiro. E isso se trabalhou dentro da associação. Eu, como técnico, acompanhei isso. Afinal, então, em torno de fazem uns 20 anos que esse processo iniciou, e hoje nós temos um charolês muito adaptado ao Brasil e com muita precocidade, tanto sexual e como de acabamento de carcaças. Nós, no programa Carne Charolês Certificada, nós certificamos animais somente dente de leite ou 2 dentes. Então são animais muito jovens, vamos aí arredondar de 18 a 24 meses. Apesar que o charolês a partir dos 13, 14 meses pode ser abatido, o super precoce é muito fácil fazer com o charolês, mas vamos, digamos, do modo geral, 18 a 24 meses. E nós certificamos animais com acabamento
3 e 4. Isso quer dizer que são de 3 a 10 milímetros de gordura. E não temos problema nenhum em relação a isso. É lógico, a exigência do programa é muito grande, porque nós primamos muito na questão da maciez da carne. E carne macia são animais jovens. Então nós queremos carne macia com gordura adequada. Então, com certeza o charolês tem todas as condições de ser implementado no Brasil todo, de ser usado em cruzamento com qualquer raça que exista no Brasil, e principalmente na questão de aumentar o tamanho das carcaças. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um problema muito sério em relação a isso, quando todos os estados brasileiros e o mundo todo evoluiu nessa questão de peso de carcaça ao abate. O Rio Grande do Sul está estagnado ou até diminuiu um pouco o peso dessas carcaças. O charolês se encaixa perfeitamente nessa situação, para aumentar o peso de carcaças. E sem mais nenhum problema, também, além dessa precocidade de acabamento e de fertilidade, também a questão de facilidade de parto foi muito trabalhado e muito selecionado. Hoje o charolês moderno não tem mais problema de parto, né? São facilidades de parto dos animais, pode ser usado em novilhas, podem ser usado em vacas, desde que sejam essas linhagens modernas que hoje nós temos no mercado. Então, acho que o produtor, de um modo geral, pode usar sem medo a raça charolesa em qualquer rebanho, em qualquer raça que ele queira melhorar e evoluir e ganhar, colocar mais peso nas suas carcaças, com qualidade e com acabamento. Hoje a pecuária moderna, ela não quer mais somente mais peso por hectare, ela quer mais peso por cabeça. Então as carcaças, os animais que vão para o frigorífico têm que ter mais peso de carcaça, e isso encaixa perfeitamente no charolês. Nós tivemos a semana passada o terceiro concurso de carcaças realizado no Figo Verde em Pozo Redondo, Santa Catarina. E eu vou dar uns dados, assim, eu não tenho os números bem exatos aqui, mas aqui eu posso ver, na verdade estão aqui os números, né? O lote campeão de machos castrados foram um lote de 10 animais, teve um peso médio de 289,4 quilos. Isso, animais dente de leite até 2 dentes. Eu acompanhei todo esse processo e nesse lote de machos castrados tinham alguns animais 2 dentes. Nos machos inteiros, que são somente dente de leite aceitos, né, no programa, o lote campeão pesou 302,5 kg. Eram 11 animais, todos dente de leite, com esse peso de carcaça. E o lote de fêmeas, que são novilhas, eu acompanhei, eram todas dente de leite, o peso médio do lote, 10 animais, 279,1 quilos. Isso é uma prova da grande capacidade que o charolês tem em produzir peso de carcaça com acabamento adequado. Essas carcaças, esses lotes certificados aí, eram todos animais de acabamento 3 ou 4, né, como eu já comentei, de 3 a 10 milímetros de cobertura de gordura. Só para citar, semana passada, nós abatemos um lote em que os animais eram todos dente de leite, machos inteiros, né, todos dente de leite, e o peso médio de carcaças desses animais deu 412 quilos. Isso aí é dinheiro no bolso, é competitividade, é lucratividade para o produtor. Eu fiz um cálculo desse lote aí, o produtor recebeu nos preços atuais, nós estamos hoje em dezembro de 2020, nos preços atuais, cada animal daqueles ali com 412 quilos rendeu ao produtor R$ 7.600. Um valor excepcional, o que prova que o charolês tem muita qualidade, muita condição de imprimir peso e acabamento. Então, sem dúvida, o produtor pode usar e deve usar charolês num sistema de criação, de cruzamento para produzir carne no Brasil. Vamos então a outra questão. Se o produtor deve utilizar dados da certificação, de tipificação de carcaças para ajustar o sistema de produção.
Com certeza, os dados estão disponíveis e comprovam aquilo que o produtor deve usar, deve utilizar. O importante é que o produtor acompanhe o abate de seus animais, verifique a planilha do abate, qual é o grau de acabamento, qual é o peso desses animais, e de posse de dados da possibilidade do que se consegue nessas tipificações, no programa de carne charolês, por exemplo, ele pode analisar, olha, está baixo, vamos evoluir, né? Precisamos melhorar, existem condições para melhorar. A gente brinca, num grosso modo, assim, eu comento, o charolês é quase um carro Fórmula 1. Se você der o combustível adequado a ele, ele é quase imbatível, né? Um dado importante que a gente tem que salientar para os produtores é de que na utilização da genética charolesa, ele procure sempre utilizar ou sêmen, que lógico está numa central, são animais mais avaliados, são animais superiores, então ou use sêmen de animais de qualidade dentro de algumas características, porque é lógico que cada animal, cada reprodutor tem uma característica, peso menor ao nascer, melhor peso ao sobreano, ao desmame, enfim. E quando adquirir touros registrados, touros que passaram pelo crivo de um técnico, que tem uma seleção em cima deles, porque esse é um dos grandes riscos no Brasil, a utilização de touros nas propriedades que não são geneticamente superiores, não são selecionados. É aquele boi lá que se desenvolveu melhor, que tem um fenotipo melhor, que é mais bonito, mas ele geneticamente não tem as qualidades que se precisa, não tem a questão assim que eu comentei, aquela consistência genética que um touro puro, que um animal puro tem, porque seus pais são puros e passaram pelo crivo de um técnico, um inspetor. Então é importante que o produtor, na hora de adquirir algum reprodutor ou coisa assim, mesmo que o mercado seja um pouco mais caro, que vai pagar um pouquinho mais, mas lá na frente ele vai ter um retorno muito melhor, vai ter um melhor padrão de uniformidade, vai ter animais mais pesados, com carcaças mais bem conformadas, animais que tenham um maior retorno, porque a questão da alimentação, de sanidade, enfim, de manejo para um animal geneticamente superior e um animal que não tem qualidade genética é basicamente a mesma. O trabalho é o mesmo. O que muda é o resultado no final. É quanto aquele animal, na hora do abate, vai retornar ao produtor. Então, se você tem um animal com capacidade de ganho 1,5 kg por dia, 1,6 kg por dia, que no charolês é perfeitamente possível. Nós temos uma prova, né, da Embrapa, em Bagé, com avaliação de animais a campo, em que os ganhos médios dos reprodutores a campo giram em torno de 1,5 kg, 1,6 kg. Então isso é perfeitamente possível. Agora, se o produtor ficar trabalhando, alimentando, manejando um animal que não tem essa capacidade, que tem uma capacidade de ganho de 1 kg, 1,5 kg, com certeza o produtor estará perdendo muito lá na frente, na hora do abate, porque vai ter uma carcaça mais leve, vai ter uma carcaça com menos valorização e como eu comentei, daquele lote daquele produtor que teve uma carcaças com 412 kg de média, e o valor que ele recebeu por isso, e o trabalho, talvez um pouquinho mais, mas basicamente é a mesma que um animal que não tenha todas essas qualidades genéticas. Só muda, na verdade, no final, é o ganho que o produtor vai ter, que vai ser muito melhor. Então, lógico, esses dados estão aí, o programa Carne Charolês disponibiliza, não digamos assim, romaneios particularizados de produtor, mas enfim, dados de abate, de médias de produção, médias de peso de carcaça, média de idade. Um outro dado que eu poderia citar no programa Carne Charolês Certificada, que nós, em média, 80% dos animais que nós certificamos e abatemos são animais dente de leite.
né? E 15 a 20% seriam animais dois dentes. Então é muito grande a incidência aqui em Santa Catarina de animais muito jovens e muito bem acabados e com carcaças muito pesadas. A pecuária moderna eliminou a recria. Aquilo que nós tínhamos em anos anteriores, animais 2, 3 anos, isso é um atraso na pecuária. A pecuária moderna hoje, você desmama um terneiro com 280, vamos falar de 250 a 300 quilos. Como conseguir isso? Com uma seleção de matrizes de qualidade, o uso de um clip feeding, talvez, né? E aí desmamou, não tem recria. Desmamou, vai para engorda. Vai em confinamento, vai numa pastagem boa, aí depende um pouco do produtor e da sua situação. Mas a tendência futura é de que os animais sejam terminados em confinamento. É o que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, 90% dos animais são terminados em confinamento e 10% a campo. No Brasil ainda é o inverso, né? Digamos 90% a campo e 10% em confinamento. Mas já tem mudado muito. Muda a cor, muda o gosto da carne, muda o padrão da carne? Muda, mas principalmente ela é macia. E devido à competitividade com setores agrícolas, o preço das terras, a valorização muito grande das terras e a intensividade das produções, o confinamento é uma coisa que vai vir e não vai ter muita volta disso. A terceira questão, tipificação de carcaças para as plantas frigoríficas. E a tipificação de carcaças no Brasil. Para o frigorífico que trabalha com qualidade, é lógico que quanto melhor a qualidade dos animais que vêm, ele vai ter um produto, uma mercadoria de maior qualidade, um padrão de carcaças de mais qualidade. Para isso também nós temos que analisar assim, ter um plantel de animais, de matrizes de um determinado padrão. Eu vejo que no Rio Grande do Sul aconteceu muito isso, diferente do Brasil Central, em que a vaca é branca, Nelore. Aí qualquer raça que você botar em cima, você tem um tipo de cruzamento. No Brasil, no Rio Grande do Sul, nós utilizamos muitas raças, é difícil se encontrar um plantel de matrizes com um padrão definido, né? Então, a produção de terneiros e de bovinos, de animais para abate, dá uma oscilação muito grande de carcaças. Então, meu conselho ao produtor é de que ele padronize as suas matrizes. Escolha um tipo de cruzamento, um tipo de animal, um pouquinho de sangue de zebu, um pouco de uma raça, um pouco disso, e depois utilize touros puros em cima. Pode até ser sintética. A sintética tem um pouquinho de problema de consistência genética, uma oscilação maior de produção, diferente das raças mais definidas, né? Tipo charolês, que como eu comentei, tem uma consistência muito grande de genética, e isso padroniza produção, isso dá lotes padronizados. Então muito interessante isso. A tipificação do carcaças no Brasil ainda tem muita discórdia, muita, digamos assim, não tem uma padronização realmente. Mais ou menos cada região, cada estado depende mais do tipo de consumidor. O consumidor até manda mais na carcaça, no tipo de carcaça que ele quer, do que realmente uma parte legal em cima disso. Aí entram os programas de carnes, né? Que tem um padrão de seleção de carcaças, que nós no programa Carne Charolês Certificada nós queremos carcaças volumosas, carcaças bem acabadas, animais jovens, carcaças com uma conformação muito boa. Conformação ruim nós não certificamos, por isso nós não certificamos cruzamentos do charolês com raças leiteiras, sem demérito às raças leiteiras, mas é um outro tipo de seleção, são animais com outro objetivo, não é para produzir carne. Mas se você botar um charolês em cima de uma holandesa ou de uma Jersey, vai nascer até um terneiro muito bom, devido à sua consistência genética e capacidade de produção que o charolês tem. Mas cada programa de carne tem um tipo de carcaça que ele procura e seleciona,
mas com certeza a pecuária brasileira, a produção brasileira da pecuária melhorou muito. Nós temos um caminho longo ainda para andar, mas evoluímos muito de 10, 15 anos para cá, e desde com a maior intensificação da produção, com a maior seleção, isso nós não podemos negar, há uma qualidade muito maior na nossa produção, um retorno muito melhor para o produtor, e com certeza nós vamos evoluir muito. Graças a Deus esse ano também houve uma evolução dos preços. É aquela história, é bom para o produtor, é ruim para o consumidor, mas o mundo quer a carne charolesa, quer a carne brasileira, e enfim, estamos num momento muito positivo, muito bom na pecuária no Brasil. Espero ter colaborado, agradeço o convite, e se precisar estamos à disposição.